Números, capítulo 13, no comecinho aí da Bíblia, no Pentateuco. Quem achou diz amém aí esta noite. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo primeiro, logo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual maioral entre eles. Agora vamos lá para o versículo 25 em diante. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos ler ainda o versículo 1 do capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel faziam o quê? Murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação
a todos os filhos de Israel. Amém, queridos? Amados irmãos, a Estéia abriu o culto desta noite falando justamente sobre este assunto, daqueles que ouvem a Deus e daqueles que não ouvem a Deus, né? Aqui nós temos dois povos, ou melhor dizendo, dois grupos de pessoas: aqueles que ouviram a voz de Deus e se manteram firmes, e aqueles que não ouviram a voz de Deus e entraram pelo caminho da incredulidade. Esta mensagem que Deus me deu, Ele me deu terça-feira aqui na escola bíblica, quando o Eduardo falava justamente com relação a esse episódio ocorrido na Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia, ela está para nos orientar, para nos ensinar, para nos dar exemplo e para falar aos nossos corações. A Bíblia, toda ela é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, hoje, infelizmente, ela não está mais sendo olhada nesta ótica, não está mais sendo olhada para buscar ensinamentos para a minha vida, naquilo que eu devo melhorar, naquilo que eu devo mudar, naquilo que Deus quer realizar na minha vida, naquilo que Deus quer me ensinar. Mas hoje a Bíblia parece que tornou-se como um manual de motivação. Eu pego um versículo, eu coloco ali no Facebook, ou se olha versículo que possa ser usado numa campanha. Ora, se Josué rodeou os muros 7 dias, então vamos fazer essa campanha de 7 dias. Eu vou buscar um outro versículo: se Jesus deu a água para a samaritana, então vamos fazer aqui a campanha da água, eu dou um copo d'água. E a Bíblia não é para isso, irmãos. A Bíblia é para nos instruir, a Bíblia é para nos ensinar, a Bíblia é para nos direcionar. A Bíblia é a palavra de Deus. Fale para o seu irmão aí: a Bíblia é a palavra de Deus. E todos esses exemplos são exemplos para nós, irmãos, para o nosso viver diário. Nós, neste texto, e eu não vou fazer uma mensagem aqui motivacional, mas eu quero trazer uma mensagem que lhe estimule a você crer no Deus a que você serve. Aquilo que nós temos ensinado aqui, que a vida cristã, ela tem que ter duas bases e tem que caminhar juntas. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, a instrução. Nós temos que buscar aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. E nós temos que ter uma vida piedosa, fervorosa, de oração, de fervor espiritual. Temos que andar nos dois parâmetros. Eu não posso ter só uma vida voltada para a letra e não ter a vida espiritual. As duas coisas têm que caminhar juntas. Eu tenho que me fortalecer no conhecimento, mas tenho que me fortalecer também no poder de Deus, na fé. Então essas duas questões que têm que andar juntas. Deixa eu trazer aqui um breve panorama das pessoas que ainda não têm assim um certo manejo na palavra de Deus. Deixa eu falar aqui rapidamente para que você possa se localizar aonde nós estamos aqui na Bíblia. Nós sabemos que José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. Lá ele vence todas as barreiras, as lutas, as dificuldades, e ele se coloca como a segunda pessoa do Egito, né? E ali ele traz os seus pais e toda a sua família e várias pessoas da terra de Canaã que estavam passando necessidade devido à grande seca que reinava em Canaã, e todo aquele povo se mudaram para o Egito. E ali Deus foi multiplicando aquele povo na terra do Egito, e chegou um determinado momento que o povo era tão grande que o faraó começou a ter medo, ou ter medo do povo se revoltar e tomar o poder do Egito, ou medo de o povo de Deus, o povo de Israel, se unir com a nação inimiga, e ali tomarem também o poder do Egito. E ali o faraó começou a castigar o povo. O faraó começou, quanto mais o povo se multiplicava, mais o faraó humilhava o povo, mais o faraó lançava fardo sobre o povo, e o povo começou a clamar a Deus.
E Deus envia um libertador. Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo da escravidão. Moisés tira o povo do Egito, e o povo sai do Egito. E agora nós estamos justamente aqui, logo após eles atravessarem o Mar Vermelho, eles acampam ao pé do Monte Sinai, e agora eles estão aqui à vista da terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E eles estão agora de frente para a terra. E aqui Moisés levanta 12 espias, 12 espiões, para ir ver como é que está a terra, o que tem na terra, né? O como era o povo daquela terra. E ele levanta 12 espias, né? Essa Canaã aqui, irmãos, ela poderia ser alcançada em poucos dias. E foi justamente essa questão que eu falei aqui terça-feira, e que Deus falou no meu coração. Mas o povo acampou ao pé do Monte Sinai, irmãos, e o povo passou praticamente 2 anos ao pé do Monte Sinai. Como eu falei, da onde eles estavam para tomar posse da Canaã prometida, era poucos dias. Mas, queridos, antes disso, o povo precisava receber a lei de Deus. O povo precisava ter um direcionamento de Deus. O povo precisava estar debaixo de uma autoridade de Deus, que era a sua lei. Como é o povo hoje? O povo tem que estar debaixo da lei de Deus, que é a sua palavra, o seu direcionamento para nossas vidas. Amém? Então, eles ficaram ali praticamente durante 2 anos, porque tudo tem o seu tempo determinado. Tem o tempo certo de entrar. É como eu falei terça-feira, né? Tinham que se preparar, tinham que analisar como é que iam entrar na terra. E foi por isso que Moisés enviou os espias para ver a terra, né? Eles precisavam receber a lei para ter sabedoria, discernimento de como entrar naquela terra, de como tomar posse daquilo que Deus estava dando para eles. Então, a Canaã, né, embora tivesse sido promessa de Deus, ela tinha que ser conquistada, irmãos. Havia moradores lá. Mas o Senhor não prometeu? Prometeu, irmãos. Mas tinha que ser conquistada, irmãos. E assim é tudo em nossas vidas, irmãos. Embora Deus esteja nos prometendo, embora Deus já tenha nos dado, muitas das vezes é necessário o esforço humano, irmãos, para tomar posse daquilo que Deus já deu, irmãos. E aí é que onde muito crente fica parado, irmãos. E aí é onde muito crente não avança na sua vida espiritual, nem nada que se propõe a fazer, irmãos. Porque Deus promete, Deus garante, mas o irmão não toma posição, não toma atitude, não usa a sua fé naquilo que Deus está direcionando e falando. E aí não toma posse daquilo que Deus deu, não age, não tem um esforço, não tem uma atitude para vencer naquilo que Deus já quer que você assuma. Eu vi hoje, inclusive num grupo lá de teólogos do WhatsApp, que o camarada falou que o Cortella, não sei se é aquele filósofo, né, Mário Sérgio Cortella, mas ele falou que o Cortella falou para o filho dele: olha, meu filho, quando você tiver 12 anos de idade, eu vou te ensinar o segredo da vida. E o filho dele ficou naquela expectativa de conhecer qual era o segredo da vida. E quando chegou 12 anos de idade do menino, o menino queria saber: pai, o senhor me prometeu esse tempo todinho que ia me ensinar qual era o segredo da vida. E o Cortella disse: está certo, eu vou lhe ensinar o segredo da vida, mas você não fala para o seu irmão não, porque eu só vou falar para ele quando ele tiver 12 anos de idade também. E qual é o segredo da vida, pai? O segredo da vida, meu filho, sente aqui. O segredo da vida é que a vaca não dá leite. O menino não entendeu nada. Que segredo é esse, pai? A vaca não dá leite? Não dá leite, meu filho. Se você quiser tomar leite da vaca, você tem que se levantar de madrugada, você tem que botar o baldinho lá e você tem que tirar, porque a vaca mesmo não vai dar leite para ninguém. Você tem que ir lá buscar e tirar.
Esse é o segredo da vida. O que é que ele quis dizer com isso? Meu filho, se você quer alguma coisa da vida, não vai chegar na tua porta, ninguém vai chegar te dando nada não. Você tem que tomar atitude, você tem que fazer, você tem que buscar. Porque as pessoas dizem, não, a vaca, eu tenho um leite porque a vaca me dá leite. A vaca não dá nada para ninguém não, irmão, é o pessoal que tira dela. É ou não é? Glorifica o Senhor. Qual é o segredo da vida? Ninguém dá nada para ninguém, irmãos. Nós temos que conquistar, irmãos. Nós temos que buscar. Nós temos que lutar. Deus prometeu, prometeu. Deus é comigo, mas faça a sua parte. Se esforce, tome atitude. E aí sim, as promessas de Deus vão se realizar nas nossas vidas, irmãos. Aí sim, as promessas de Deus vão verdadeiramente ser concretas nas nossas vidas. Aí Moisés vai e chama de cada tribo, eram 12 tribos. Ele chama um príncipe de cada tribo. Eu estou falando príncipe, irmãos, não era qualquer pessoa não. Eram pessoas que eram líderes dessas tribos, irmãos. Eram pessoas, irmãos, preparadas, irmãos. Eram pessoas especiais, irmãos. Eram príncipes, irmãos. Era a elite das tribos. E Moisés vai e separa ali, cada um convoca, e eles aceitam com grande honra. Eles aceitam a missão de espiar a terra. Eles acham aquilo ali uma grande honra, atendem o chamado. E naquele momento ali, irmãos, onde estão os 12 príncipes de cada tribo, ali todos eram iguais perante ao povo. Ninguém era melhor do que o outro, ninguém era diferente. Para eles todos eram especiais, todos eram príncipes, todos eram corajosos, porque iam espiar a terra inimiga. Todos eram valentes, todos eram homens preparados para a guerra, perante o povo ali, né? Todos eram iguais. Mas só, irmãos, só tem um problema aqui, irmãos. Eles iam ter que passar por um teste, irmãos. E o teste é importante, porque o teste revela o caráter, irmãos. E aqueles 12 homens, eles iam para a terra do inimigo. Aqueles 12 homens que perante o povo todos eram iguais, eles iam passar por um teste, o teste do caráter. Porque é importante os testes da vida, irmãos, justamente para isso, para nos medir, para nos mostrar o nosso nível, para dizer aonde nós estamos com Deus. E é importante nós passarmos pelos testes, irmãos, para nós sabermos, porque é na dificuldade que nós sabemos quem nós somos, e também na prosperidade. São os dois extremos. Você quer saber quem é uma pessoa perante Deus? Deixa ela passar dificuldade. Você quer saber quem é uma pessoa perante Deus? Deixa ela ter toda a fartura. É por isso que o apóstolo Paulo, é um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12: eu aprendi a passar necessidade e a ter fartura. Eu estou instruído, eu tanto sei passar necessidade como sei ter fartura. Paulo estava dizendo que ele era um homem de Deus verdadeiramente, tanto na escassez, se comportava sem murmurar, sabia que Deus poderia intervir a qualquer momento, e também no momento de fartura. É por isso que Agur, no capítulo 31 de Provérbios, se não me falha a memória, é o capítulo 31, Agur diz a oração que todo crente deveria fazer: Senhor, não me dê nem fartura nem escassez. Não me dê escassez, Senhor, para que quando eu estiver na escassez, eu não venha roubar e envergonhar o teu nome. Mas também, Senhor, não me dá fartura, para que eu tendo muito venha esquecer o teu nome. Me dá, Senhor, o pão diário. Me dá, Senhor, o pão que eu possa me manter. Senhor, me dá aquilo que eu preciso para ter uma vida feliz, uma vida estável, meu Deus. Não me dê muito, nem tire tudo de mim. Essa é a oração que todo crente deve fazer. Amém ou não amém? Nem tem muito para esquecer de Deus, porque, queridos, eu já vi, e esses meus olhos são testemunha de muitas pessoas, e nessa minha caminhada cristã, de mais de 20 anos de fé, eu já vi pessoas, irmãos, serem crentes fiéis,
serem crentes de oração, serem crentes de estarem continuamente na casa de Deus, serem crentes que na prova eram homens e mulheres de oração, homens cheios do poder de Deus. Mas quando Deus os abençoou, irmãos, essas pessoas trocaram a bênção pelo abençoador, irmãos. Não souberam lidar com a fartura, não souberam lidar com a bênção, irmãos. E também já vi pessoas cheias de poder de Deus, mas quando vieram as provas, abandonaram o Senhor. Em vez de buscar mais a Deus, abandonaram foi a Deus. Então, irmãos, nós temos que na hora do teste é que nós vamos ser provados, irmãos. É por isso que o Senhor, Ele diz numa das parábolas: ser fiel no pouco, para que eu possa te colocar sobre muito. Se você não é fiel nas pequenas provas, se você não passa nos pequenos testes, como é que Deus vai te colocar sobre muito, meu irmão? Você só vai ser colocado sobre muito, Deus só vai te confiar muito quando você passar nos testes das coisas pequenas. Amém ou não amém? Moisés, irmãos, colocou diante deles um desafio. Vão lá, entre na terra, né? Verifiquem tudo, quais são as plantas, quais são as árvores, como são as pessoas, como são o sistema deles. Anotem tudo, verifiquem tudo, né? Vocês vão para o terreno inimigo, vocês vão passar por um teste. Vão lá, porque, irmãos, os que são chamados e escolhidos por Deus, eles sempre vão encontrar desafios no caminho. Não tem nenhum servo de Deus, irmãos, que seja vencedor, que seja alguém que prospere em Deus, se não passar pelos desafios do caminho. Hoje mesmo pela manhã, no devocional que eu faço com os obreiros, eu estava falando sobre Elias, lá no Ribeiro de Querite, no deserto. Mas Deus estava provendo tudo para a vida de Elias, irmãos. Não é diferente comigo e com você. Deus vai colocar desafio perante nós, Deus vai colocar teste perante nós, mas que nós nos coloquemos na posição de servos e servas de Deus, que nós possamos passar nas provas para sermos aprovados pelo Senhor. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. É assim que a palavra ensina. Amém? Desafios, irmãos, preste atenção. Desafios, quase sempre todos são oportunidades para que nós venhamos nos desenvolver. Desafios, meus irmãos, são degraus para que nós possamos alcançar novos patamares na nossa vida, na nossa fé. Cada desafio que nós vencemos, nós passamos, nós avançamos, crescemos, subimos degraus, irmãos. E se nós queremos crescer, nós temos que passar pelos desafios que Deus nos apresenta durante a nossa jornada de fé. Você sabe por que tem cristãos que passam 10, 15, 20 anos numa igreja e não evoluem? Porque não querem passar pelos desafios, irmãos. Não querem os desafios que Deus coloca diante deles, eles não querem passar por desafios. E não evoluem, irmãos, não crescem, não sobem os degraus da fé. Preferem, irmãos, ficar no seu comodismo, irmão. Preferem, irmãos, ficar na sua vida sem estar enfrentando desafios. E não amadurece, não cresce, não se desenvolve, irmãos, na sua jornada, na sua caminhada cristã. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa inquieta com relação às coisas de Deus. Sempre. Nunca retrocedi em nenhum desafio que Deus me colocou. Nunca. Quando nós fomos aí desafiados a abrir a congregação do Planalto Benjamin, muitas pessoas disseram: que é isso, pastor? Você é louco? Ali não dá. E aí quando o Carlinhos chega com a notícia de domingo, que tinha quantos visitantes lá domingo? 6 visitantes, só visitantes, fora os membros. Aí nós, oh Deus, é tão bom te ouvir, Senhor. Culto passado tinha quantos? 17 pessoas, era? Adultos, estou falando de criança não, de adultos. Aí eu escuto o pastor S também, quando a gente foi abrir o setor H lá, muitas pessoas: não está na hora não sei. Como foi lá a escola ontem, pastor? Escola não, culto de doutrina, né? Escola lotada, para a glória de Deus.
Quantas pessoas já foram salvas naquela congregação? Quantas pessoas foram salvas lá? Quantas pessoas já foram tratadas? Quantas pessoas já, talvez não estejam conosco, mas foram preparadas nesse ministério, estão fazendo a obra onde quer que forem, por causa desse ministério sem fronteiras? Desafios, irmãos. E os irmãos já estavam me apertando essa semana, viu? Vou entregar logo, não vou dizer quem foi não. E aí, pastor, quando é que nós vamos abrir outra obra? Eu tenho calma, meu filho. Deixa Deus falar, né? Deixa Deus falar. São desafios, irmãos. Mas quando se apresentar, ninguém vai recuar. Ninguém vai recuar. Então, meus queridos irmãos, nós temos que enfrentar os desafios. E Moisés ir sozinho, irmãos. Vocês fiquem cuidando do povo. Vocês são líderes das tribos. Vocês fiquem aí com o povo que eu vou. Sou líder. Mas é para isso, irmãos, que há ajuda. É para isso que há liderados. É para isso, irmãos, que há uma liderança instituída sobre o povo de Deus. É para isso, irmãos, que serve a liderança. E tem mais, irmãos, e tem mais. Por que que Moisés preferiu enviar, irmãos, aqueles líderes, irmãos? É porque ali, irmãos, eles iam passar pelo teste. Ali, irmãos, era a oportunidade para os novos líderes se desenvolverem, irmãos. E presta atenção, irmão, daqueles 12 que foram, ali ia sair o sucessor de Moisés. Isso é obra de Deus, irmãos. Isso é obra de Deus. Daqueles 12 que foram, dali ia ser tirado aquele que ia suceder Moisés. Era o teste, irmão. Era teste. Deus, ele trabalha dessa maneira. É a preparação. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós temos sempre que passar por desafios. Nós temos que passar por testes. Nós temos que passar por lutas, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você que está pedindo, orando a Deus, para que Deus evite as lutas na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Não ore desse jeito não, que luta nunca vai faltar não. Nunca vai faltar batalha nas nossas vidas não. Mude a sua oração, comece a orar pedindo a Deus que Ele lhe dê sabedoria, que Ele lhe dê coragem, que Ele lhe dê ânimo para você saber enfrentar as adversidades que vão vir e vencer todas elas, porque a adversidade não vai faltar nas nossas vidas. Eu não sou profeta do engano, eu não sou profeta de engodo. Eu quero dizer para você que esta vida aqui tem luta, irmão. Esta vida aqui tem batalha, irmãos. Esta vida aqui, irmãos, tem guerra. Mas eu quero dizer também para você, irmãos, que se tem guerra, nós temos um general, e ele nos fortalece, ele nos direciona, ele sustenta nossas mãos, e é isso que nós devemos pedir a ele. Glórias a Deus. Se nós encontrarmos grandes problemas em nosso caminho, isso é um sinal, irmãos. Isso é um sinal. Alguém aqui está passando grandes guerras, grandes batalhas? Opa, tem alguns irmãos. Isso é um sinal, viu? Sinal de quê, pastor? Se é grandes guerras, meus irmãos, se são grandes batalhas que você está travando, isso quer dizer que Deus vai lhe dar grandes vitórias, ou você vai passar por grandes realizações, porque só tem grandes vitórias quem tem grandes guerras. Isso é a verdade, queridos. Golias, irmãos, estava lá desafiando todo mundo no exército de Israel. Golias, ele era um grande problema ali, desafiava todo mundo. Aí um menino se levanta e aceita o desafio. Um menino se levanta e diz assim: este é o grande problema, esta é a grande dificuldade, este é o grande desafio, pois eu aceito. E aquele menino, ele teve uma grande vitória, aquele menino teve uma grande e ousada vitória, e aquela grande vitória, irmãos, foi o caminho para ele assentar-se no trono de Israel. Quem está passando grandes desafios, se prepara, porque vai vir grandes realizações, se você se manter firme, logicamente, e glorificando a Deus. Por isso o crente que foge do trabalho, o crente que foge das dificuldades, o crente que foge dos estudos, o crente que foge das batalhas da vida, irmão, este crente, ele não vai
alcançar grandes êxitos, nem grande crescimento na sua vida, porque os problemas nós devemos enfrentar de frente, e não fugir dos problemas, e não fugir das dificuldades, e não fugir das batalhas que a vida nos proporciona. É ruim, é dificultoso, dói, mas é saboroso o preço da vitória. Agora não vamos dizer aqui que eu estou cantando sabor de mel não, viu? Glórias a Deus. Ai. Muito bem, irmãos. Os 12 espias, eles aceitam o desafio de Moisés de espiar a terra. Mas só, irmãos, que isso aqui é só o começo da missão. O processo é longo. Irmãos. O próximo desafio seria ainda bem maior do que esse desafio, né? Mas nem todos agora estavam dispostos a aceitar o próximo desafio, que era tomar, né, a terra prometida. Eles passaram 40 dias espionando a terra. E quando eles voltaram, irmãos, eles trouxeram um relatório para Moisés. Resumindo, qual era o relatório que eles viram lá? Bem, lá na terra tudo é grande, tudo é grandioso, e nós somos muito pequenos. Esse foi o relatório deles. A terra lá é tudo grande demais. Tem grandes frutas, grandes árvores, grandes gigantes, e nós somos pequenos demais. Essa foi a visão de uma parte daqueles homens. Você pode ver aí no versículo 25, que diz assim: depois voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. Aí eles começam a passar o relatório para Moisés. Aí no versículo 28 ele diz: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens grandes, eram guerreiros que na visão deles eram gigantes, porque eram homens muito grandes, né? Os frutos eram gigantes. Eles trouxeram até um cacho de uva, irmãos, era levado por 2 homens pendurados numa vara, para você ter uma ideia. Até hoje eu vi um pastor dando um testemunho que ele chegou em Israel, no aeroporto de Tel Aviv, e o Ministério de Turismo lá de Israel, de Tel Aviv, anexou uma foto lá no aeroporto, né, 2 homens com um cacho de uva. Eram as boas-vindas à terra de Israel, e é justamente essa passagem aqui, né, e representa aquele povo, aqueles 2 homens com aquele cacho de uva. Tem lá no aeroporto de Tel Aviv, né? Então, irmãos, tinha grandes uvas, né? Eles trouxeram também figos, romãs, mas eles viram mais os obstáculos, irmãos. E se nós formos fazer uma cronologia deste povo aqui, irmãos, esse povo aqui, irmãos, eles passaram, irmãos, um tempo como escravos, e Deus levantou um libertador para eles, irmãos. Eles saíram da terra do Egito com muita riqueza, e eles viram o mar vermelho se abrir, irmãos. Eles viram o exército de Faraó ser engolido, irmãos. E não estava com muito tempo não, irmãos, estava somente com 2 anos, ainda estava fresco na memória do povo. Mas o povo que tinha visto estes grandes feitos de Deus, e esse povo mesmo que comprovou aquilo que Deus tinha falado, aquela terra é o que Deus disse mesmo, lá tem mana leite e mana mel. Esse povo agora estava com medo, irmãos, dos gigantes. Esse povo agora estava com medo da terra. Esse povo agora estava, irmãos, com medo de tudo que eles viram. E ali se formou 2 grupos: aqueles que tinham um pavor, um medo exagerado, e tinha 2 que continuavam crendo naquilo que Deus falava, que a terra era deles, e eles deviam assumir a terra, lutar pela terra. Então eram 10 espias, irmãos, que disseram
que não poderiam conquistar a terra porque os moradores eram muito grandes. E tinham 2 espias, irmãos, Josué e Caleb, que disseram que poderiam conquistar a terra com a ajuda de Deus. Amém ou não amém? Então, irmãos, hoje também não é diferente, irmãos. Hoje, dentro da casa de Deus, tem 2 grupos, irmãos. Tem aqueles, irmãos, que tem um relatório pessimista. Tem aqueles que tem um relatório que vê tudo é grandioso demais, as dificuldades, os problemas, as lutas. E nós sabemos que tem lutas grandes. Eu não quero aqui diminuir. Mas tem aqueles que viram as mesmas coisas também e sabem que as lutas são grandes. Mas esses 2, eles preferiram tirar os olhos das lutas e colocar os olhos em Deus e ver que Deus é bem maior do que as lutas. Esses 2 preferiram confiar no Deus que já tinha lhe dado muitas vitórias, de que ficar preso nos gigantes que habitavam na terra. Hoje ainda há esses 2 grupos, irmãos. Ou se tem a fé verdadeira no Deus a qual servimos e confia em Deus, ou esmorece e desiste de tudo, desanima, porque acha que Deus não pode realizar mais nenhum feito na sua vida. Amém ou não amém? E aquilo que aqueles homens viram foram determinantes para as suas decisões, aqueles 10, né? Eles viram gigantes, viram os obstáculos, e aquilo foi determinante para eles, que eles acharam que não poderiam mais vencer nada. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 15, vamos ver aqui um texto muito importante. Gênesis capítulo 15. Quem achou diz amém. Muito bem. Gênesis 15, capítulo 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra de quem, irmãos? Do Senhor a Abraão, aqui ainda, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí você vai lá para o versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lá-ão 400 anos, né? Versículo 14: mas também eu, isso é Deus falando, viu? Julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, grande fartura. E tu irás a teu país, aos teus pais, em paz, e em boa velhice será sepultado. Agora vamos para o versículo 18 ao 21. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra. A tua semente tem o quê? Dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, e o Cananeu, o Gigaceu, os Jebuseus. Amém, igreja? Muito bem, o que é que nós lemos aqui? Nós lemos, irmãos, que Deus aqui, Ele firma uma aliança com Abraão e lhe dá a terra. Ele está dizendo aqui que lhe tenho dado, não é que vou dar não, que darei não, eu tenho dado a terra. E Deus está dizendo também que essa terra vai ter os inimigos. Ele está dizendo aqui os Quenezeus, Cadimoneus, Eteus.
Deus também já disse que o povo passaria 400 anos como escravo, isso muito tempo antes. E que depois Deus ia afligir o povo que ia manter o seu povo como escravo, ia dar liberdade. E esse povo ia para essa terra que ele estava dando, já tinha dado, já era do povo. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Que isso era uma promessa de Deus, irmãos. Isso era uma aliança de Deus com Abraão. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que enquanto os 10 espias ficaram olhando para as dificuldades, aqueles 2 únicos espias, Josué e Caleb, ficaram olhando para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, e confiaram naquilo que Deus falava na sua palavra, e eles não olharam para as dificuldades, eles olharam para Deus e a sua palavra. Aqueles 2 espias, irmãos, eles preferiram ficar firmados na fé em Deus e na sua promessa. Deus já lhe deu alguma promessa na sua vida, meu irmão? Amém? Quem já recebeu promessa de Deus aqui na vida? Então, meus irmãos, não olhe para gigantes, não olhe para a cidade fortificada, não olhe para a adversidade, para lutas, irmãos. Fique naquilo que Deus tem para a tua vida. Aqui somente 2 conseguiram visualizar isso. Eles ficaram com a palavra de Deus. E nos momentos de dificuldade, de lutas e adversidade, a gente tem que buscar refúgio e fortalecimento para nossas vidas, e para continuarmos avançando, é na palavra de Deus, irmãos. Porque se a palavra de Deus garante, se a palavra de Deus assegura, se a palavra de Deus promete, ela não mente e não vamos retroceder. Nós vamos avançar, porque é a palavra de Deus que garante. E aqui, irmãos, aconteceu esses 2 conflitos. Alguns ficaram com o ver e outros ficaram com o crer. Muito bem, irmãos. Muitas vezes nós também fazemos isso. Esquecemos de olhar para a palavra de Deus. Ou então nós estamos falando como aquilo que eu falei anteriormente, pegamos só um versículo para... Não lemos a palavra, não buscamos direcionamento de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós tiramos os olhos daqui, irmãos, e olhamos somente para os obstáculos da vida, que são muitos e vão ter sempre. Mas se nós começarmos a focar aqui, irmãos, nós vamos criar ânimo e continuar avançando, irmãos. O relatório pessimista, irmãos, ele era baseado na razão humana. Já o relatório dos otimistas estava fundamentado na fé e na palavra de Deus, na confiança em Deus. Você que está aqui esta noite, onde está fundamentado a tua disponibilidade para continuar avançando? É na tua razão ou é fundamentado na fé e na palavra de Deus? Porque eu quero te dizer, meu irmão, se a tua fé, se a tua vontade de vencer em alguma coisa da tua vida for fundamentada na tua razão, você vai ficar no caminho. Agora, se for na tua fé e fundamentado na palavra de Deus, você vai continuar avançando, você vai continuar indo em frente, porque você vai continuar confiando em Deus, porque você vai continuar crendo que há um Deus na tua vida. Esse Deus não mudou, esse Deus não passou, é o mesmo Deus, e Ele nos garante que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não muda. E aqueles homens, irmãos, eles começaram a dizer: não, mas nós somos como gafanhotos à vista deles. Isso era humildade, irmãos? Não, irmãos. É porque a incredulidade, irmãos, ela traz a autodepreciação, irmãos. Quando eu não mantenho fé no meu coração, quando eu sou uma pessoa incrédula, eu fico autodepreciativo. Eu tiro as minhas virtudes, eu tiro os meus valores. Eu aumento os problemas e tiro a minha capacidade de solucionar os problemas. Era isso que estava acontecendo aqui. Os gigantes são grandes demais, nós somos só gafanhotos, nós não somos nada. Agora me diga uma coisa:
Se o povo de Israel todo se reunisse como um gafanhoto, você já viu o que um enxame de gafanhoto faz numa plantação? Você acha que o povo de Deus, se unisse mesmo como gafanhotos, aquele povo ia poder resistir a eles? Não! Mas acontece que eles estavam com a autoestima baixa, se depreciando, né? Se depreciando. Agora também, se nós formos fazer uma perspectiva histórica desse povo, preste bem atenção que eu vou falar uma coisa, talvez você não tenha atentado para isso. Eu falei que o povo entrou no Egito ainda quando José era vivo, amém? Mas, irmão, foram 400 anos, aquela geração morreu, aquela geração passou, os filhos dessa geração estavam ali, tanto é que a Bíblia diz no livro de Êxodo, que o faraó que foi levantado não conhecia José, não conhecia, porque já era uma outra geração, irmãos. Essa geração que estava ali, era uma geração que nasceu com a mentalidade de escravo, eles nunca tinham conhecido a liberdade, irmãos. Nós temos que também analisar esse fato. Agora vejam bem, irmãos, aquela geração que tinha sido criada com a mentalidade de escrava, foi essa geração que Deus levantou um libertador, e eles, mesmo sem conhecer a liberdade, eles se levantaram com ânimo e desafiaram o faraó e saíram do Egito, mesmo com a mentalidade de escrava. Eu e você, quantos anos nós vivemos com a nossa mentalidade de escrava, e um dia Deus se revelou a nós e nós saímos do Egito? Amém ou não amém? Então, irmãos, eles saíram do Egito, irmãos, com a sua mentalidade escrava, e é por isso talvez que Deus também deixou 2 anos eles ali ao pé do Monte Sinai, para serem tratados, para conhecer melhor a Deus, para conhecer a lei de Deus que ia ser revelada ali. E ali, irmãos, aquele povo, eles, embora eles tivessem visto muitos milagres, eles não estavam compreendendo ainda, irmãos, o agir de Deus. Porque na realidade, irmãos, se Deus os tirou do Egito e realizou grandes milagres, não é porque eles eram bons em alguma área da sua vida, não é porque eles mereciam, irmãos, é porque Deus é misericordioso e Deus quis. Era isso que eles deveriam compreender, é isso que eu e você devemos compreender, irmãos. Porque se Deus, Ele realizar alguma coisa nas nossas vidas, não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho inteligência, não é porque eu tenho força, é porque Deus é misericordioso, e é Deus que me dá, pela sua misericórdia e pela sua graça. É Deus, tudo provém dEle, não é por nossa causa, mas é por causa de Deus, que é bom demais. E o povo não estava compreendendo isso, irmãos. O povo estava, não, nós somos gafanhotos, nós não vamos conseguir. Irmãos, se Deus realizou aquilo no passado, na vida deles, há 2 anos atrás, se Deus fez grande milagre, não é porque eles mereciam não, é porque Deus quis. E se Deus estava dando a terra, é porque Deus estava querendo, e Deus ia realizar. E eles não estavam compreendendo isso, irmãos, né? E o pior, irmãos, que esses 10 líderes, eles voltaram com um relatório pessimista, irmãos. E o pior, meus irmãos, o pior de tudo, é que quando a maioria, que eram eles os 10, geralmente sempre prevalece sobre os 2, irmãos. E esses 10 contaminaram todo o povo, irmãos, com a sua negatividade, com a sua murmuração, irmãos, com a sua falação sem sentido. Todo o povo se desesperou, começou a chorar, irmãos. Daí a importância, irmão, de nós termos líderes, irmão, que entenda qual é a sua posição dentro da obra de Deus, irmãos. Líderes que se posicionem, irmãos, compreendendo o que Deus quer realizar, e assumam o papel de líder, de liderar, irmãos, de animar o povo como fez Josué e Caleb, e não de levar a murmuração, da reclamação, de desânimo do povo, irmãos. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, eles começaram a murmurar, e Deus não tolera murmurador, irmãos. Deus não tolera murmurador. E ali, naquele mesmo dia, irmãos, naquele mesmo dia, Deus, Ele eliminou aqueles 10. Nós podemos ver isso no texto, depois você procura em casa,
no capítulo 14, e eliminou aquele povo, e Deus ainda fez mais. Todos aqueles que murmuraram e não creram, não iam entrar na terra prometida, irmãos. E eles passaram 40 anos rodando, e foi a nova geração, irmão, que entrou na terra prometida junto com Josué e Caleb. Porque os murmuradores, os que não creram, os incrédulos ficaram pelo meio do caminho, morreram no deserto, irmãos. Mas Josué e Caleb, eles tomaram posse daquilo que Deus havia para as suas vidas. Josué e Caleb, irmãos, embora tivessem se posicionado preste atenção que eu vou falar, com fé, eles também rodaram o deserto 38 anos, não é 40 não, pastor, você se esqueceu que já tinha ficado 2 lá no deserto, 40 anos no deserto no total. Mas Josué e Caleb, mesmo com a sua fé, pagaram o preço, 38 anos andando pelo deserto. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes, irmãos, nós pagamos um preço pelo um propósito de Deus maior para o seu povo. Você se lembra de Jonas, irmão? Jonas, ele começou a descer, não queria fazer a vontade de Deus, e todo aquele navio e todo mundo que estava ali foi sacudido, irmão, pelas ondas, porque Jonas não queria fazer a vontade de Deus. E muitas vezes na igreja é assim, irmãos. Muitas das vezes nós pagamos um preço por pessoas que estão fora daquilo que Deus quer para a coletividade. Então é importante, irmãos, que nós possamos nos manter, irmãos, né, firmes. Havia uma palavra de Deus para aquele povo, mas foi a palavra humana que prevaleceu. Havia a palavra de Deus, a terra é de vocês, mas o que foi que prevaleceu? Palavra humana. Não, ninguém vai conseguir, porque tem gigantes na terra. Embora houvesse ali digamos uma predestinação do povo assumir a terra, já estava predestinado, né? Podemos usar essa palavra, mas foi o livre-arbítrio de alguns que impediu o agir de Deus. E muitas das vezes somos nós, no nosso livre-arbítrio, irmãos, que estamos impedindo o agir de Deus nas nossas vidas, com nossas atitudes. Então nós devemos nos voltar, irmãos, e meditar sobre isso. Aqueles que disseram que não poderia, irmãos, entrar na terra, não entraram verdadeiramente não. Aqueles que declararam que poderiam tomar posse da terra, eles tomaram posse da terra muito tempo depois, mas tomaram, assumiram a terra que Deus tinha dado já. Posso ouvir um amém? E depois de 38 anos, irmãos, está lá, depois de 38 anos, rodando deserto, está lá Caleb e Josué novamente de frente para a terra, para tomar posse. Agora, eles iam colocar na prática a sua fé, agora eles iam comprovar, né, as suas palavras, se eram homens de fé mesmo ou não, né, e eles tomaram posse da terra, lutaram, venceram e assumiram a terra que Deus havia prometido. Eles não ficaram só espiando a terra, irmãos, mas eles colocaram em prática e tomaram posse da terra. Porque tem gente que quer passar, irmãos, 200 anos só espiando a terra e não toma nenhuma atitude. Irmãos, está na hora de deixar só de espiar, irmão, essa noiva, está na hora de casar. Tem gente que quer passar 50 anos só espiando e não toma nenhuma atitude. Eles não espiaram a terra, mas entraram, né? E ali o povo tomou posse da terra, saiu do deserto, irmãos, porque deserto não é para a gente morar, deserto é passagem, deserto é só um momento. Povo de Deus pode passar deserto, mas não vai morar. Nós não somos os balbuínos, né? Aquele povo que mora no deserto. Nós somos povo de Deus, irmãos. Nós podemos atravessar, nós podemos passar, nós podemos ter um tempo de sol quente na nossa cabeça, mas nós estamos caminhando para uma terra que emana leite e mel, irmãos. Nós vamos morar em uma terra que emana leite e mel. Nós não vamos morar no deserto, irmão. Deserto é passagem na vida do crente, irmãos. E eles entraram na terra, né? Eles entraram na terra.
Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, nos conformar e ficarmos no deserto. Nós temos que assumir a palavra de Deus e receber daquilo que Deus tem nos dado. Ainda que nós sejamos pequenos, nós podemos enfrentar os gigantes, porque grande é o nosso Deus. E tem um versículo aqui que você sabe que minha boca já fala constantemente. Nós temos que vencer os gigantes, irmão. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos.